com 3 participantes. Vamos dar início aqui à mesa de comunicações número 26, com 3 participantes, cada um vai ter 15 minutos, e eu vou chamando um a um para se apresentar. Vou controlar o tempo, quando faltarem 3 minutos, eu aviso, tá bom? Do final, se alguém não quiser que avise, me diga agora, que aí eu não interrompo. Então, começamos com Christian Xatrec, c'est comme ça qu'on prononce Xatrec, qui vai fazer a comunicação Jean Dupuy, Les Peintures Anagrammatiques. Jean, Christian, Jean. Et Jean. Christian et Jean. Bonjour à toutes et à tous, et merci aux organisateurs de ce colloque, aussi à Anne Courtois de permettre d'amplifier la réception du travail anagrammatique de Jean Dupuy. Jean Dupuy, 1925-2021, est connu pour ses premières peintures abstraites lyriques à Paris entre 1955 et 1968, et comme l'un des pionniers de l'art et technologie et de l'art performance à New York dans les années 70, période au cours de laquelle il se lie d'amitié en fait avec Georges Massunas, qui l'invite à se joindre au mouvement Fluxus. Alors le propos ici n'est pas de se pencher sur les différentes périodes qui jalonnent son parcours, mais plutôt au travers de l'une de ces pièces de Jean Dupuy, intitulée Cône pyramide, de jeter une lumière sur le système anagrammatique qu'il a pris le temps de développer entre 1984 jusqu'à la fin de sa vie, un système qui lui a permis, in fine, d'unifier l'ensemble de son œuvre. Alors, cône pyramide, je vais vous montrer une image. Share screen. I have a full screen. Maybe it's my problem. I can't. How do I do that? I have a full screen. Okay, technique. I have a full screen here on my, and I cannot. Putting share. Maybe it's this. Peut-être partager tout l'écran. Caio, socorre a gente, porque a gente faz o teste, dá certo, depois na hora não dá. Qu'est-ce qui se passe, Christian? J'ai sur mon écran l'image en grand, mais je n'arrive pas à sortir pour pouvoir me permettre de montrer cette image. Est-ce que je vais faire ça ekphrasiquement, sans image? Est-ce que tu as une touche Escape ou, oui, j'ai appuyé. J'ai appuyé, je suis coincé. F11 ou F12, non? F11 ou F12, não é isso? Non, je le fais, mais ça ne marche pas. C'est étrange. Je te vois, Anne, et je ne peux pas... Pourtant, j'appuie sur Share Screen here. Share Screens, c'est que ça marche pas? Non. Alors, je vais continuer sans image. Je crois que c'est le plus simple au lieu de bloquer ce colloque. Je vais le faire sans image, ekphrasiquement. Ça, c'est un peu... non, Caio nous dit de cliquer 2 fois sur Zoom, sur la fenêtre Zoom. C'est ça, Caio? Double-clic de Zoom Window. Ah oui, fais ça, oui. Double-clic sur la fenêtre Zoom, sur ta fenêtre avec ta souris. Tu double-cliques sur la fenêtre. Avec la souris directe, tu double-cliques sur l'écran. Il va diminuer. Voilà, merci. Alors, Obrigada, Caio. Excusez-moi pour ce donc partager, je vous montre la pièce. Donc voilà, elle devrait s'apparaître, elle apparaît. Share. Voilà, c'est bon, parfait. Ah oui, c'est bon. Alors, Cône pyramide, 1968,
inaugure la période art et technologie de Jean Dupuy, qui perdurera jusqu'en 1973. Cette sculpture de poussière remporte le concours lancé par Experiment in Art and Technology, dirigé par Robert Rauschenberg et Billy Clover, exposé au MoMA en 1968 à New York dans le cadre de l'exposition The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age, organisée par Pontus Hultén. Elle est présentée simultanément au Brooklyn Museum à l'occasion de l'exposition Some More Beginnings. C'est aussi la première pièce qui exemplifie son concept, le concept de Jean Dupuy, d'art paresseux. Dans l'index de One-Two, le titre de sa première monographie auto-éditée en 5 exemplaires à New York en 1981, Dupuy évoque l'art paresseux comme un art qui consiste, et je cite, à faire l'œuvre par l'outil ou par les autres. Il précise que tous ces objets ont été réalisés de manière minimale, sans effet d'esthétisme, et qu'ils ont été conçus pour fonctionner. Alors, je vais montrer une autre image. Alors, je vais faire Stop Share, c'est ça, si je comprends bien. Et je vais fermer mon image. Je vais rouvrir. Excusez-moi de parler pour... je ne suis pas très... Alors, share screen. Voilà. Est-ce que vous voyez l'image? Est-ce que l'image est apparue? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Dans Cône Pyramide, c'est le spectateur qui active la machine. Un stéthoscope est placé sur son cœur, dont les battements amplifiés électroniquement mettent en mouvement un pigment organique rouge de faible densité placé sur une membrane en latex tendue à fleur d'un haut-parleur. À travers la vitre ouverte à cet effet dans le boîtier de la machine, on peut voir apparaître dans le faisceau conique du projecteur une sculpture de poussière rouge sang qui semble décrire une figure mi-conique, mi-pyramidale. La localisation de la zone de passage entre ces deux figures géométriques échappe. Sorte de morphing en temps réel qui n'est pas sans évoquer le problème de la quadrature du cercle. Mais aussi, comme dans les machines célibataires décrites par Michel Carouge, j'y reviendrai plus tard, Cône Pyramide opère en circuit fermé et suggère l'action d'une zone sur une autre, ici l'action du public sur la poussière qui, mue en suspension dans le faisceau de lumière, révèle la sculpture en devenant sa matière. Je vais fermer Stop Share. Anagramme. La lettre est la plus petite quantité de langage. Sa particule élémentaire est de fait sa matière première. Une anagramme doit être prise littéralement à la lettre. Une anagramme est un mot, une phrase, un texte obtenu par la transposition des lettres d'un autre mot, d'une autre phrase, d'un autre texte et vice-versa. Ainsi, par exemple, niche, N-I-C-H-E, et l'anagramme de chien, C-H-I-E-N. Une anagramme est une tautologie. Elle se contient, telle la niche, son chien. L'anagramme est un équilibre parfait des matières. Elle nécessite que l'on restitue ici ce que l'on a pris là, exactement, sans aucune déperdition. En fin de compte, une anagramme est un écosystème sémantique. Le sort d'une anagramme est d'être lié à sa moitié, à son autre, inséparable et réciproque. Une anagramme est bien révélatrice d'un sens autre, en ce sens, justement, qu'elle voit double. Elle présente simultanément deux sens équivalents du point de vue des matières, des lettres qui la composent. Regarder, lire une anagramme, c'est comme y regarder, y lire,
à 2 fois. Une anagramme est une opération qui consiste en une atomisation du langage et qui a pour objet la transmutation du sens. Son but, pourtant, n'est pas tant de générer du sens que de le discerner là où il est déjà. À propos du système anagrammatique de Jean Dupuy, depuis 1984, Jean Dupuy a conçu la plus grande partie de ses peintures et dessins afin de les publier. Près d'une quarantaine de livres ont été publiés à ce jour. Il ne faut pas s'y tromper, sa décision de déobjectiser ses peintures, dessins et de transmuer son œuvre plastique en prose picturale s'impose comme une critique radicale de la commodification de l'art et de son économie. L'anagramme, simple particularité linguistique, est l'hypothèse, la pierre angulaire de l'œuvre de Jean. D'abord utilisé comme un procédé d'écriture quasi oulipien, l'anagramme est devenu pour lui l'axiome qui lui a permis d'élaborer empiriquement un système auto-organisateur capable à la fois de structurer et de synthétiser l'ensemble de son travail. Je vais vous montrer une autre image. Screen. Alors, je veux d'abord fermer l'image que j'avais ouverte. Est-ce que vous voyez l'image? Oui. Oui. La singularité de ces peintures, dessins anagrammatiques réside principalement dans le fait qu'elles affichent formellement la nature équationnelle de l'anagramme en superposant les 2 cantats qui la composent. Ainsi, dans les premières peintures anagrammatiques, comme celle que l'on peut voir donc à l'écran, qui décrit une œuvre, l'œuvre cône-pyramide, l'objet, la sculpture cône-pyramide, on peut voir dans la partie haute une liste palette, une palette de couleurs écrites, peintes dans la couleur qu'elle désigne, et dans la partie inférieure, des textes composés par ces mêmes lettres dans lesquels Dupuy commente certaines de ses pièces, en l'occurrence cône-pyramide, et livre dans d'autres certaines pensées et anecdotes autobiographiques généralement. La couleur des lettres dans la partie inférieure, que vous voyez divisée sur l'écran, est déterminée par l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la palette de la partie supérieure. Ainsi, par exemple, dans l'exemple de la toile du dessin que l'on a sous les yeux, la palette est composée par les couleurs. Alors, c'est une anagramme en anglais, parce que c'est une des premières. Les couleurs en anglais beat, black, bone, blue, dans l'ordre que je le cite, est clairement séparée du texte, son alter ego anagrammatique, par cette zone qui les divise. Et cette zone qui est écrite. Dans ce texte, dans le texte du bas, la couleur de la première lettre, en l'occurrence la lettre C du mot cône, est peint dans la couleur du premier C apparaissant dans la palette, la lettre C de la couleur noire dans le mot black, etc., etc. Alors, il est vrai que les choses se compliquent, elles se compliqueront rapidement lorsque la palette, dans l'évolution de l'anagramme, de ces peintures anagrammatiques chez Jean Dupuy, lorsque la palette éclate et que le procédé de composition anagrammatique évolue avec l'utilisation dans le texte de notes musicales qu'on peut voir apparaître au bas du texte, par exemple, et les notes. Et plus tard, Jean a aussi utilisé ce système. Un narrateur bègue, qui bégaye donc, 2 stratégies, les notes et le bégaiement, que Dupuy utilisera pour se libérer de la contrainte de composition anagrammatique. Dans tous les cas, la structure de l'anagramme reste la même, 2 cantats, chacun représentant une anagramme de l'autre, séparés par un espace,
un vide, un passage. Ces peintures sont la réconciliation du rétinien, la couleur, et du conceptuel, sémantique, les lettres. Elles évoquent simultanément un pointillisme pictural aléatoire résultant et une pixelisation du langage. Les lettres couleurs mises en mouvement dans l'espace de la toile agissent comme des photons qui révèlent simultanément la structure du langage et de la lumière. Et c'est bien le mouvement qui, comme au cinéma, crée l'illusion de la vie. Le collage, le ready-made, la danse postmoderne, la performance et Fluxus ont su remettre en question l'idée d'un gap séparant l'art de la vie. Les gestes ordinaires sont devenus des chorégraphies, des protocoles d'action où l'esthétique s'identifie à l'expérience à la fois familière et éblouissante du quotidien, à mi-chemin entre la vie et l'art. Issues de cette même veine, les peintures anagrammatiques de Jean Dupuy incarnent une métapoétique de l'ordinaire qui transcende les fondations du système sur lequel elle repose. Je vais fermer mon texte. Les machines célibataires. Une peinture anagrammatique est une machine célibataire. Les machines célibataires appartiennent à une catégorie de production artistique proche d'un genre, nature morte, paysage, installation, performance. Leurs caractéristiques se retrouvent dans différents dispositifs, tels que la mariée mise à nu par ses célibataires, même le grand vers de Marcel Duchamp, et dans d'autres, pour la plupart littéraires, comme la machine du supplice dans la colonie pénitentiaire de Kafka, ou comme la I en demoiselle arêtre en dents dans le locus solus de Raymond Roussel, deux auteurs chers à Jean Dupuy. Les éléments de définition qu'en donne Michel Carrouge dans son ouvrage « Les machines célibataires » en 1954 permettent d'en déterminer assez précisément le modèle. Je cite, « Toute machine célibataire est un système d'images composé de deux ensembles égaux et équivalents, un ensemble sexuel et un ensemble mécanique. Elle apparaît d'abord comme une machine impossible, inutile, incompréhensible, délirante, qui peut englober aussi bien un paratonnerre, une horloge, etc. Gouvernée avant tout par les lois mentales de la subjectivité, la machine célibataire ne fait qu'adopter certaines figures mécaniques. C'est seulement lorsqu'on découvre peu à peu les indices de cette détermination subjective qu'on voit se dissiper le brouillard de l'absurde et se lever l'aube d'une logique implacable. Je vais finir par la conclusion que j'avais, parce que le temps est compté. Donc, évoquer l'œuvre d'un artiste, c'est évoquer l'ensemble de ses œuvres. La singularité de l'œuvre de Jean Dupuy, c'est la toile anagrammatique qu'il a tissée durant les 40 dernières années de sa vie et dans lequel il a relié l'ensemble de ses œuvres à son histoire. Plus de 40 livres, je l'ai dit. Une œuvre poétique et visuelle, autobiographique, belle de simplicité et d'évidence, intuitive, empirique, à la fois laborieuse et ludique, qui adresse l'idée du temps, de la mémoire, du regard et des écarts infimes. Voilà. Merci, Christian. J'invite maintenant Anne Courtois, que vai fazer a comunicação, o anagrama enquanto programa experimental em Anna Hathaway. Por favor. Boa tarde a todos. Vou já acionar o botão aqui, ver se está funcionando antes de falar. Isso, vocês estão vendo minha tela? Tá tudo bem? Tudo certo. Tá. Então, primeiro eu quero agradecer à Casa das Rosas, que é um lugar onde realmente me formei como poeta visual, né? Que eu venho das artes plásticas, e por meio do grupo da
Poesia Expandida, organizada pelo Júlio Mendonça. Eu, de repente, me tornei ou me considerei poeta visual, e para mim, então, foi muito importante. Eu acho que esse evento, ele realmente mostra como a gente pode resistir ao momento e também uma posição diferente, como sublinhou o Christian, em relação ao mercado da arte, uma postura que se coloca de forma diferente e reivindicando um lugar talvez não mercadológico, mas nem tanto um lugar assim, criativo e polêmico. Então, eu fiquei muito feliz de poder ter, de um lado, as pinturas anagramáticas de Jean Dupuy, e de outro, então, a Anna Hathaway, porque no que eu vou apresentar dela, que são algumas coisas dos mapas da imaginação e da memória, que datam de 1973, ela tem essa frase que, para mim, foi particularmente perturbador, porque eu trabalho com anagramas também, no meu trabalho poético e plástico, e ela cita o anagrama, o modo de construir um anagrama, processo combinatório altamente arbitrário, portanto rico de possibilidade, se poderia tornar, por uma generalização possível, paradigmático do ato criador. Então, ela coloca-se o ato criador como central e, ao mesmo tempo, não é óbvio, quando você vê, principalmente assim, as pinturas ou as grafias poético-visual de Anna Hathaway, de ver o anagrama. Então, como eu estava procurando anagramas semânticos e visuais na poesia visual e nas artes plásticas, e essa frase da Anna Hathaway, embora falava com meu contato pessoal com anagrama, não me deixava entrever o que isso significava realmente para ela. A imagem que a gente tem agora na frente então repete Ana é a escrita é Ana. A etimologia da palavra anagrama, ela fala de reverter a escrita. Literalmente é isso, é uma etimologia grega, mas que na verdade foi construída a partir do Renascimento. E Anna Hathaway, na obra dela, é conhecido que ela brinca muito com todas as palavras que são compostas com Ana. Inclusive, estou vendo agora o Fernando Aguiar, que eu tenho que agradecer também, porque é graças a ele que eu tenho esse texto e que eu consegui fazer esse trabalho. Eu levei minhas perguntas para ele em Lisboa, ele gentilmente me ajudou. Então, agora que eu estou te vendo, Fernando. Então, tem esse jogo com a palavra em Anna Hathaway, mas, nem tanto, essa citação ela vai mais longe que esse jogo. E ela vai mais longe, a meu ver, também... Bom, primeiro eu vou contextualizar. Né? Me parece que essa citação ela vem dentro de um contexto que é a experimentação poética da Anna Hathaway, que já desde o início dos anos 60 participa do grupo da Poex portuguesa. Ela também, nessa época, já iniciou sua pesquisa sobre os textos programáticos barrocos, que são textos que evidenciam o jogo anagramático. E ela também iniciou, porque ela faz várias coisas no mesmo tempo, uma pesquisa sobre as origens da escrita, do gesto da escrita, dos ideogramas e das letras.
Nesse contexto, tem também uma publicação importante de John Starobinsky, de 1961, que divulga uma pesquisa de Ferdinand de Saussure, que era desconhecida do início do século XX, sobre anagramas em versos poéticos da poesia latina, da antiguidade. E esses artigos chegam desde no início dos anos 60 e se formam num livro que se chama As Palavras sobre as Palavras, que sai em 71. Aí também tem outro autor importante, que é o Abraham Moll, que é um francês que teoriza o que ele vai chamar a arte permutacional e a poesia permutacional, e também tem uma publicação importante em 70. Então, a Anna Hathaway, ela cita essas obras, e por isso que eu interligo ela com sua fala, embora ela insiste muito sobre a prática experimental dela, e a raiz desse gesto experimental e desse programa experimental que ela encontra na poesia barroca. Não vou me estender sobre essa poesia, porque a Bianca, me parece, vai falar disso, né? E eu vejo, então, quando ela fala do modo de construir um anagrama como processo combinatório, tem um gesto da permutação, que pode ser visto como um gesto semântico, que se aplica a letras, mas também com um gesto icônico que pode se aplicar a signos, qual que estejam esses signos. O Abraham Moll, ele fala da permutação como algo que vem que um instinto racional, né? E que leva a desenvolver a variedade a partir da unidade. O que ele entende por instinto racional? Então, é algo que acompanha o homem desde o início, que também a Anna Hathaway vê isso através do barroco, desde os cálculos esotéricos da Cabala, até toda forma de jogo, de invenção, né? Tem um gesto combinatório, de combinar as formas, de combinar os signos, de combinar as letras, se forem as letras. É um gesto, é uma operação, a palavra operação é muito importante dentro da Poexa, e justamente em 67, Anna Hathaway vai, nessa revista da Poexa, ela vai divulgar um alfabeto conceitual, que eu vou apresentar um pouquinho, dentro do qual ela reinventa uma escrita, e essa escrita é feita a partir de um gesto combinatório. Eu vou evocar também uma palavra que é muito importante na Anna Hathaway, que é a detergência, né? Que vem de Rimbaud, ela acha essa palavra em Rimbaud, e vou comentar daqui a pouco o que ela entende por esse gesto que se torna detergente. O modo de construir um anagrama é também um gesto plástico, né? A gente pode ver, por exemplo, na receita do Zaha, do início do século XX, de fazer um poema a partir de um recorte de um texto, e de embaralhar num saco e de jogar ao acaso, a gente pode ver nisso um gesto anagramático. Mas o gesto também, e que tem a ver com a detergência, é também um gesto de torcer, de laver, de bater, de dobrar, de desdobrar a língua sobre ela mesma. Então, vou me interromper, vou ler a questão da detergência um pouquinho, e vou ler também, eu vou mostrar uma citação do Graciliano Ramos, que me parece ilustrar o que ela, essa questão de torcer e dobrar que estou colocando aqui. Então, deixa eu ver.
Achei-me perante essa palavra detergente e verifiquei que podia desde logo decompô-la em 3 partes: detergente, detergente e detergente. Mas nenhuma destas partes era detergente. A sua detergência fundamental diluiria-se, criando, contudo, uma nova, como direi, consistência, uma nova consistência. Verifiquei, então, que detergente era algo consistente. Em que consistia, porém? Em sua concisão, em sua consistência. Detergente era algo de agente, algo de agir na gente de uma forma detergente, uma maneira de ser gente, de ter gente, de detergente, de detergir o ente. Mas qual ente? Então, o que ela aplica sobre a escrita é essa detergência que vai se decompor, que vai se repetir, até se desagregar, né? E ser ilegível. Vou mostrar uma imagem dessa... Vocês viram primeiro na escrita, a primeira, que ela repete na escrita até a gente não ver mais o que está escrito. E está também visível nessas imagens aqui, que são todos que eu peguei da exposição que tem agora no Centro Cultural, a exposição da poesia experimental portuguesa, né? E está visível também em textos assim, né? Que não são textos, são poesias visuais. Então, aqui, por exemplo, ela vai repetindo, né? Uma coisa mais importante e livre. Isso fica na reinvenção da leitura, porque a partir do momento que está reinventada a escrita, também a leitura se torna anagramática. A leitura também precisa ser reinventada. Aqui também a gente pode ver que aí não são mais letras, são signos, né? E que são ordenados como repetidos e desordenados. Então, se o anagramático, por exemplo, em Jean Dupuy, ele tem essa questão semântica, aí a gente pode ver aqui ele interiorizado, pelo menos é isso que eu entendo, como um gesto, como uma operação, como uma visualidade, e não mais em termos de semântico verbal. Ele aparece na obra de Anatoly como semântico verbal, na obra que vai comentar a Bianca, que é a Leonorana, né? Ali sim ele aparece. Porém, nesse texto, nessa citação que dos mapas do imaginário e da memória, né? Anna Hattori se refere a outro processo que ele não é semântico, é semântico, mas não verbal. Eu falei antes das transformações, das combinações que ela aplica sobre a escrita. Aqui temos, então, um exemplo que está dentro dos mapas, mas que é um exemplo que é anterior, que data de 67, pelo qual ela fala que ela vai da caligrafia oriental até o alfabeto latino, e se a gente observa aqui essa combinação, a gente pode reconhecer de novo a letra A e a letra H. Né? Em 2 minutos, Anne. Sim,
Então, ela insiste sobre a diferença entre o escrito e a escrita, e essa questão de reescrever a escrita. O que eu vou mostrar para acabar, já que não fui na ordem que eu queria? Bom, isso é um trabalho anterior aos mapas, que ela cita nos mapas, embora tem poucos desses trabalhos nos mapas e aparentemente todos se perderam. O gesto que ela repara no barroco, ele é baseado na permutação, na combinação e na variação. Aqui a gente tem uma variação que eu escolhi porque ela fala justamente do livre pensador da Cunha, e essa questão da Cunha como sendo um instrumento da escrita, e a gente vê bem aqui, relacionado com a imagem anterior, essa complexificação da repetição do gesto, que se torna um marco e um labirinto, e aonde a questão anagramática ela é de certa forma interiorizada, assim, e não verbalizada. Eu citei aqui o Fenollosa só para acabar, porque justamente, e a gente viu isso no comentário de Christian sobre o Dupuy, o anagrama se situa como o ideograma como uma relação entre duas coisas, e não uma outra coisa. Todas essas palavras assim, vão obter uma nova variação, uma permutação, e que uma nova relação entre elas. Pronto, vou acabar aqui, então. Legal, obrigada, Anne. Chamo agora, então, a Bianca Hauptmeier, que também vai falar da Anna Hatterley, uma comunicação, os jogos barrocos de Anna Hatterley, interpretações acerca de Leonorama, 1970. Por favor, Bianca. Olá, eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo? Tudo certinho? Sim, Okay. Tudo certo. Então, boa tarde a todos e todas, e o meu trabalho tem título de Leonorama, o jogo barroco de Anna Hatterley. Então, essa comunicação pretende explicar e interpretar os jogos tão característicos da arte barroca existentes na obra Leonorama, publicada em 1970 da Anna Hatterley. E esse estudo, então, partiu principalmente de cruzamentos teóricos entre a própria Anna Hatterley e o Gilles Deleuze. Então, o Leonorama é um livro contido na obra Anagramático, composta por 4 livros. E ele foi fruto da efervescência do movimento da poesia experimental portuguesa, que nos anos 60 foi organizado principalmente por ela e pelo Ernesto Manuel de Melo Castro. E sobre o movimento da poesia experimental portuguesa, nós sabemos que ele se destaca pelo desejo desses participantes de trazer à tona uma certa arqueologia poética, que tentaria reexperimentar e recriar modelos literários antigos. E, nas palavras da própria Ana e do Melo Castro, esse movimento era uma renovação que comportava 2 momentos distintos. A desmontagem do obsoleto discurso dessas reconhecidas literaturas e vanguardas, e também a proposta de bases para um novo construtivismo do discurso, principalmente através do poder da comunicação visual. E agora, voltando para o Leonorama, a Anna Hatterley, logo no início desse livro, o descreve como 31 variações temáticas sobre o mote de um vilancete de Luís de Camões. E esse vilancete do Luís de Camões seria esses 3 versos do poema Descalça vai para a fonte, que é o Descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai fermosa e não segura. Ou seja, ela faz exatamente o que propunha o movimento. Ela faz uma arqueologia poética
deste poema tão antigo, que é do Camões, né? E, consequentemente, vemos que o conceito deleuziano que mais chama atenção quando pensamos o leonorano é a dobra. E ele está principalmente explicado e conceituado no livro A Dobra, Leibniz e o Barroco. E voltando ao conceito de dobra, ele é tão próximo ao leonorana, porque pensar o conceito de dobra é, ao mesmo tempo, pensar o que se entende por barroco, uma vez que o barroco, nas palavras do próprio Deleuze, é a traço da dobra que vai ao infinito. E o barroco também é uma dobra que não para de fazer dobras. E nesse sentido, ele diferencia as dobras segundo dois infinitos, duas direções, como se as dobras fossem arquitetonicamente organizadas em dois andares. As redobras da matéria, que ficariam no andar de baixo, que ficariam mais bifurcadas e mais terrenas, né, mais próximas do próprio chão, e ficariam de modo mais excessiva e entruncadas, e as dobras da alma, que ficariam na parte mais elevada, mais próximas de uma certa divindade, até mesmo de uma certa perfeição. Então, se nós formos ter um exemplo de uma visão distanciada da obra leonorana, se percebe que algo muito parecido acontece. Por quê? Porque os três versos do Camões ficariam numa parte mais elevada, numa parte que seria o exemplo da linguagem em língua portuguesa, né? Seria a parte mais próxima do divino, seria o poema Descalça vai para a fonte, seria a dobra da alma, porque dificilmente encontraríamos algo em língua portuguesa que estaria acima de Camões. E depois dele viriam as dobras da matéria, que seriam as dobras que foram feitas por Atterley deste poema do Camões. Então, vale prestar atenção também que existem 31 dobras que foram feitas desse poema, ou seja, 31 variações. Entretanto, 3 dessas variações não partem diretamente de Descalça vai para a fonte. Elas partem do 23º poema, ou seja, são 3 variações de uma variação. Por isso, a minha leitura de Leonorana entende que por isso, investigar Leonorana é investigar a organização arquitetônica desse espaço, ou seja, é nas palavras de Walter Benjamin, entender que a dualidade de significação e realidade reflete na organização do palco. Se vê, portanto, que pensar a arte barroca como assumidamente é a arte de teatro, é sempre pensar nela como um espaço arquitetônico, isto é, pensar nela, mesmo que seja literatura, de forma verbal, visual. E, assim, por conta dessas tão emaranhadas dobras existentes em Leonorana, se dobra também o leitor que se propõe a ler Leonorana. Isto é, o bom leitor de Leonorana teria que entrar no jogo de Atterley, porque também para ela, ao poeta barroco, interessava a exibição de uma maestria, que exigia um pacto lúdico entre o autor e o leitor. E esse pacto lúdico, então, seria muito próximo do que se entende por jogo, que nas palavras do Roger Caillat, seria um gosto pelo desafio, pelo recorde, ou simplesmente pela dificuldade vencida. A busca da repetição, da simetria, ou ao contrário, da alegria de improvisar, de inventar, de variar ao infinito as soluções. As satisfações oferecidas por toda a arte combinatória. Desejo de medir em uma prova de força, de destreza, de rapidez, de resistência, de equilíbrio, de engenhosidade. E, nesse sentido, a minha leitura de Leonorana entende que Atterley exibe uma das suas mais complexas maestrias lúdicas em um jogo que testa a capacidade da leitora ou do leitor de extrair ou não algum sentido daquele material visual e verbal. Mais precisamente, eu entendo que o Leonorana propõe ao leitor ou à leitora um prodigioso tratado que se baseia, e isso nas palavras da própria Atterley, em um incessante gosto pela decifração, num conceito de que o significado do mundo é oculto, e nos obriga ao constante esforço da escolha através da interpretação.
E, em se tratando dos principais jogos que aparecem no Leonorana, 2 deles se tornam bastante visíveis, que são o anagrama e o labirinto. E, em se tratando do anagrama, a Atali é bem interessante. A maior parte das conceituações dela sobre anagrama ou labirinto foram publicadas depois do Leonorana, como é o caso dessa definição que ela traz de anagrama, que seria: o princípio do anagrama é o da comunicação das letras de uma palavra ou palavras de uma frase de modo a, por novos arranjos, se formarem outras diferentes das primeiras, sem que seja, portanto, necessário respeitar a ordem de sua colocação original. O sentido resultante dessa mudança pode ou não ser o mesmo do original. E ainda sobre o anagrama, vale lembrar que o nome da obra em que o Leonorana está colocado é anagramático, ou seja, em toda a obra permeia um jogo anagramático, que seria muito similar a um jogo de metalinguagem, porque toda a obra é resultado de novos arranjos e permutações entre uma pequena quantidade de textos que consegue formar uma gama bem grande de outros novos textos. E, nesse sentido, também se vê que o próprio Leonorana tem em seu título um anagrama, né? Leonor mais Ana. E no Leonorana nós temos a variação 29, que tem títulos de permutas sistemáticas internas sobre a primeira letra-chave do tema. Aqui, então, se constrói um anagrama, vários anagramas, na verdade, a partir da palavra Leonor, que é a que Descalça foi para a fonte, né, no poema de Camões. E se constroem vários arranjos a partir das letras das palavras, que são postos não em um sentido de leitura tradicionalmente ocidental, da esquerda para a direita e de baixo para cima, mas no sentido em que o que conta mesmo é a aproximação ou o afastamento de letras iguais a fim de se formar um quadrado. E no caso desse poema, as colunas da direita foram colocadas embaixo, mas para caber no slide eu tive que ajeitar dessa forma. Nesse sentido, se um dos grandes objetivos da poesia experimental portuguesa é renovar antigas literaturas pelo poder da comunicação visual, essa atitude pode ser entendida em si como uma atitude anagramática, visto que busca preencher, por meio de recombinações de peças antigas, lugares em que na história estão vazios, e então saltar sobre eles, ou seja, produzir a partir deles a novidade, a vanguarda. Por isso, Atali tanto insiste na ideia de que a invenção é sempre relativa. Insiste porque entende a necessidade de fazer-se isso, nas palavras dela, uma leitura anagramática, isto é preciso saber ler o texto sobre o texto. Então, o segundo jogo que mais aparece, e talvez ele seja o que mais aparece na obra anagramático, é o labirinto. E sobre o labirinto é interessante observar que o Deleuze também disserta bastante sobre este jogo, visto que o menor elemento do labirinto é a dobra. Ou seja, o próprio labirinto é um espaço formado por uma série de dobras. E disse que o labirinto é múltiplo, etimologicamente, porque tem muitas dobras. O múltiplo não é só o que tem muitas partes, mas o que é dobrado de muitas maneiras. Em outras palavras, o Leonorana é múltiplo não porque existem muitas variações a partir de 3 versos do poema Descalça vai para a fonte do Camões, mas sim porque essas 31 variações são muito diversificadas entre si. E, em se tratando de uma concepção de labirinto atual, a Atali entende que, a partir do momento maneirista, ninguém buscava já a entrada ou sequer a saída. Era um quedar-se atolado no inextricável. Havia mesmo um certo prazer no perder-se, no achar-se perdido no enigma. Isto é, o labirinto que ela constrói e o labirinto que os contemporâneos constroem não busca exatamente uma saída, uma fuga desse espaço. A ideia é mesmo ter um certo prazer, jogar com esse enigma, com esse desvendar. E, em se tratando de um bom exemplo de labirinto
que aparece no Leonorana, nós temos o labirinto de versos, que aparece de uma forma mais semântica do que visual. É aquele que lidos os versos de uma maneira fazem um sentido e lidos de outra ao contrário. Então, se nós lermos esse poema de uma maneira mais tradicional, da esquerda para a direita, de cima para baixo, nós percebemos que Leonor, quando acordou pela manhã, estava nua, sente irmã da formosura. Ou seja, Leonor acordou pela manhã e sente formosura. Ok. Agora, se o poema for lido da forma contrária, da direita para a esquerda e de baixo para cima, o sentido vai ser também o oposto. Leonor ergue-se da noite a caminho da fundura. Ou seja, ao invés do dia, Leonor ergue-se da noite. E ao invés da formosura, Leonor vai em direção à fundura. E esta é a terceira variação da obra. E, em se tratando de um labirinto que aparece de forma mais visual, nós temos a variação 18, formulação ideográfica, semantização visual, em que as próprias letras da palavra Leonor formam um labirinto em si mesmas. Isto é, a Leonor aparece trancafiada nesse enigma que ela mesma criou. Curiosamente, o poema Código, do Augusto de Campos, na minha opinião, é bastante similar a isso, porque a palavra código aparece codificada neste código que ela mesma criou em suas letras. As letras da palavra código circunscrevem a própria palavra. Ambas fazem labirintos de si mesmas. E, por fim, este é o barroco. Essa é a arte da dobra. A arte em que as letras se dobram na pintura. E a pintura sai da sua moldura e realiza-se na escultura em mármore policromado. E a escultura ultrapassa-se e realiza-se na arquitetura. E a arquitetura, por sua vez, encontra na fachada uma moldura. Mas essa própria moldura desloca-se do interior e coloca-se em relação com a circunvizinhança, de modo que realiza a arquitetura no urbanismo. Ou seja, a dobra do barroco aparece também no sentido de que a arte dobra-se para fora do seu gênero. Ou seja, a literatura barroca, tipicamente barroca, não se limitaria ao verbal, não se limitaria às letras. Ela tende a se dobrar na pintura e tende a se dobrar ou na arte gráfica, ou no desenho, e assim por diante. Curiosamente, para Afonso Ávila, que é um poeta teórico brasileiro, a literatura barroca, que era a plástica ou a literária, na sua urgência comunicativa ou no sentido pura flexibilidade das estruturas, viria a colocar-se sobre o primado de 3 elementos fundamentais: o lúdico, a ênfase visual e o persuasório. O lúdico, então, aparecendo nesse jogo que a própria literatura faz com ela mesma e a torna indecifrável, a ênfase visual, em que acabamos de falar, em que a literatura dobra-se na imagem, e o persuasório, em que a literatura dobra-se no leitor, ou seja, é uma constante interação, uma constante persuasão entre o livro e o leitor, tanto o autor e o leitor, ou a leitora. Por isso, Bianca, você tem 1 minuto. Tá bem. E por isso o barroco nas palavras da Atterley, em um dos seus últimos artigos publicados, essa dobra do mundo, esse leque que se dobra e se desdobra numa multiplicidade que se faz inclusão. É um símile da alma, mas também um símile do livro total, que bem antes de Mallarmé, Leibniz concebeu, um sonho-projeto em que o invisível se torna legível por meio de emblemas e alegorias tão caras ao barroco, que são dobras do sonho, dobras do imaginário, em que se desdobra a matéria pensada, esse teatro imaterial onde opera a palavra. Ou seja, aqui se torna bem nítido o fato de que a Atterley leu a dobra, o Leibniz e o Barroco, do Deleuze, e concorda com essa teoria da dobra, e a encontra presente no Barroco. Então, por fim, o jogo é sempre uma dobra, um ato duplo,
em que se fica posto em destaque tanto o valor da invenção quanto da expressão. E essa expressão é também de Atlas, do mesmo artigo anterior. Obrigada. Legal. Obrigada, Bianca. Obrigada, Anne. Merci, Christian. Bom, tivemos 3 intervenções muito boas. Abro agora alguns minutinhos aqui para a gente discutir. Já tem várias saudações aqui no chat para todos. Parabéns. E se alguém quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mãozinha ou anotar ali no chat. Bom, talvez eu tenha uma pergunta, na verdade, porque eu achei muito interessante essa completude assim, em volta do barroco, do anagrama de Anna Hathaway e de Jean Dupuy. E aí minha pergunta seria para Christian, que é uma pergunta bem provocativa de uma francesa que mora no Brasil, que de saber se ele pensa que o Jean Dupuy pode ser enxergado como artista barroco. Então, vou perguntar isso para ele em francês. Alors, Christian, donc tu n'as pas compris évidemment tout ce qui était dit, mais il y a cette question du baroque et de la naissance, sinon de la naissance, mais en tout cas de l'expression du jeu anagrammatique dans le baroque, avec cette idée d'expérience qui est partagée entre l'auteur et le lecteur ou le spectateur. Et quand j'ai revu le cône pyramide que tu as montré de Jean Dupuy et aussi déjà les peintures anagrammatiques, moi, je lis quelque chose de Jean Dupuy comme baroque et je voudrais savoir si toi, tu as cette impression. Est-ce que ça te dit quelque chose, le baroque, pour Jean Dupuy? Ah, c'est intéressant, en tout cas. J'ai jamais pensé à ça, je dois le dire. Peut-être par ma méconnaissance. Mais j'ai une idée du baroque. Et malgré cette idée, et je n'ai jamais fait cette relation. Donc, tu me prends par surprise. Exactement. Mais je te fais confiance. Quand on est pris par surprise, on peut réagir rapidement. Là, je ne serais pas capable de le faire, mais je me propose de te donner une réponse. Je ne la donnerai pas là, parce que je pense que je parlerai trop légèrement. Mais je suis intéressé par ta question et je dois dire que non, d'ailleurs, tu vois, j'allais dire je ne le vois pas, mais en fait, tu vois, c'est ça la surprise, c'est que il y a peut-être quelque chose, mais il faudrait que je m'y penche, comme on dit. Je pense que si tu avais pu comprendre toute J'ai entendu pas mal, j'arrive à comprendre pas mal, donc c'était déjà une bonne chose. Pas tout, mais pas mal. Mais il y avait une provocação dans ma question et je vais l'expliquer en português aussi. Então, eu provoquei um pouco essa pergunta porque realmente, a partir do ponto de vista francês, essa visão do barroco é particularmente complexa, porque a gente não está acostumado a essa visão do barroco. Então, é por isso que eu falei, eu coloquei essa pergunta a partir de um ponto de vista de uma francesa que mora há muito tempo no Brasil. Então, a partir do qual eu consegui ter uma visão do barroco diferente que a visão que a gente pode ter a partir da França, que é quase, eu diria, nula, a menos de ser especialista no barroco. Então, tinha uma provocação, mas realmente achei, estudando o Jean Dupuy também, achei vários pontos que possam ser considerados relacionados com o barroco, né? E principalmente o jogo de anagrama com os anagramas barrocos que revelou Anna Hathaway.
Muito bom, Anne. Eu queria dizer só, assim, estava me lembrando, foi uma dissertação na USP, que eu fui da banca, inclusive, de uma menina que analisou o anagramático, e tentando dissecar a estrutura da escrita mesmo, né, de grafemas, de permutações em vários níveis. Não sei se vocês conhecem, mas se interessar, ela chama Valéria Nassif Rodrigues. Sim, eu li Você leu a dissertação dela? li a dissertação, né? Só uma referência. É que no meu trabalho de pesquisa, eu fui seguindo um pouco diversas vertentes, porque eu procurei as diversas formas, os diversos papéis do anagrama fora do cunho poético verbal onde ele está conhecido. Então, na poesia visual e nas artes visuais. E essa citação da Nahatri, ela foi como meu ponto-chave para, de repente, desvendar também outro aspecto do anagrama. Os anagramas diz que já enlouqueceram o Socir, então... Aí, ó, enlouqueceram muita gente. Enlouqueceram muita gente, então, boa coragem. O Saussure nunca teve a pesquisa publicada. O Zara, ele também estudou anagramas de um poeta medieval francês, François Villon, também não foi publicado. E, na verdade, assim, a dúvida que cria um anagrama é se, de fato, ele existe, porque a questão é de saber se o que você está lendo e vendo é um anagrama ou não é. E aí que o Saussure não publicou, porque ele não conseguiu comprovar que eram anagramas. E aí entram as matemáticas combinatórias e as factoriais, que falam, bom, aí... contabilizando as probabilidades, a gente pode encontrar anagramas em qualquer momento, em tudo. Né? Então, aí que se torna uma forma de criar, com uma variedade, se não infinita, mas consequente de possibilidade, a partir de um modelo único. Né? Que pode ser um texto, e claro que se uma palavra é mais limitada, mas se um texto aí, a quantidade de possibilidade é realmente enorme, dependendo se você parte da palavra, da letra, ou mesmo de combinações entre as sílabas. Exatamente. É um assunto que dá Mas eu pano quase pra manga. enlouqueci, ainda estou perto de enlouquecer. Estou perto de... Bom, gente, acho que também as pessoas estão intimidadas pela limitação do tempo, né? Mas é a proposta dessas mesas, né? A gente teve um número muito grande de comunicações inscritas, e ou a gente recusava ou a gente fazia realmente uma oportunidade para cada um mostrar o seu trabalho. Então, a gente preferiu acolher. Se ninguém tem mais nenhuma questão, a gente encerra, então, essa mesa. Não vejo nenhuma mãozinha ou estou perdendo alguma? Não. Tá bom. Então, vamos fazer 10 minutinhos aqui de intervalo e voltamos já para a sessão seguinte. Tá bom? Muito obrigada, Anne. Merci beaucoup, Christian. Obrigada, Bianca, pelas excelentes comunicações. Obrigada, Vinholes. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.